Olá, antes desse vídeo começar, um aviso. Isso aqui é um compilado das duas partes do meu vídeo de Costa Girls. Mas poxa, Len, por que você tá repostando esse vídeo? Simples, eu cometi um erro quando eu postei a segunda parte. Na hora de programar o vídeo, eu coloquei uma da manhã ao invés de uma da tarde. Sim, eu sei, eu sou uma anta. Quando eu fiz isso, ainda que eu tenha mudado e colocado o correto, eu descobri no dia seguinte que o YouTube continuou contando as horas sem views. Então, pra ele, foi como se basicamente eu tivesse postado um vídeo e ele tivesse ficado horas sem ninguém ter visto. E com isso, meu alcance foi pro espaço. Com o tempo, ele deu uma recuperadinha nas views, mas ainda tá muito atrás da primeira parte e eu sei que muita gente acabou não vendo ela. Então, se você nunca viu nenhuma das duas partes, sorte sua. Se você não viu a segunda parte, pode assistir tudo completinho. E se você já viu as duas partes, você pode rever pra me dar uma ajudinha. E não se preocupem, ainda vai ter mais um vídeo original esse mês. De tudo isso, sabe, eu sempre amei My Little Pony. Adorava as histórias, os personagens, os especiais que contavam mais daquele mundo. Era uma animação completamente fascinante pra mim. Então, eu queria muito fazer um vídeo de 1 hora, estilo de Miraculous, apontando os erros e acertos dela. Entretanto, são 9 temporadas, um filme, um especial de TV de 40 minutos, HQs. E isso porque eu não tô contando a quinta geração, que é uma sequência direta disso tudo. É muita coisa pra analisar em um vídeo que eu nem sei se daria certo. Mas, é algo que dá pra falar da franquia com menos conteúdo, mas ainda assim com muitos fãs. O spin-off é Equestria Girls, a tentativa da Hasbro de surfar no hype de Monster High e ter sua própria linha de bonecas adolescentes pra chamar de sua, pra poder fisgar um público novo e ganhar mais dinheiro do que eles já tinham. E claro que eles não perderam tempo de trazer um filme junto da nova linha de bonecas, que evoluiu para uma franquia com sequências, minisséries, especiais e afim. Dito tudo isso, esse filme conta como Twilight tem que ir a um mundo alternativo após Sunset Shimmer, uma ex-estudante de Celestia, roubar a coroa dela que continha seu elemento da harmonia. Ao chegar lá e enfrentar as dificuldades iniciais com seu novo corpo, ela descobre que a coroa foi dada à diretora Celestia, contraparte da princesa Celestia. E agora, para consegui-la antes da Sunset, ela terá que reunir as contrapartes das suas amigas que foram afastadas pela Sunset para que elas possam ajudar a conquistar todo o resto da escola para votar nela, e assim ganhar o baile, e concederia a ela a coroa de uma forma justa, o que se prova difícil quando Sunset usa de truques para tentar atrapalhar. Esse filme é ok, tipo, ele tem algumas ideias e cenas bem legais, e até executa alguma delas de forma eficiente. A introdução da Sunset e do filme por si só é muito boa, ela entrando como alguém nas sombras, se revelando um unicórnio de forma sutil, e por fim, tendo seu visual revelado. É muito bom, é um choque bem grande ter pela primeira vez um inimigo que não é um monstro ou pônei sombrio, é um unicórnio colorido como as principais. Isso sem falar que temos uma sequência de perseguição acompanhada com uma boa música que encerra com ela entrando no portal, levando um mistério, que logo é sanada em uma cena bem enigmática, com todas as informações sendo dadas de forma bem séria pelas princesas, reforçando o perigo daquele lugar. Também acho criativa a ideia da Harriet de usar roupas como uma forma de mostrar a união das pessoas, as encorajando. A cena que a Twilight tem uma partida de futebol com a Rainbow também é bem divertida. Eu gosto muito dessa ideia de que ela planejava ajudar desde sempre, só queria provar que é boa mesmo. Eu acho bem a cara da personagem. E aquele final quando a Twilight cogita ficar presa lá em prol de ajudar aquele mundo a não ruir na mão da Sansa, caso ela pegasse a coroa, é muito corajosa. Eu amo esses atos heróicos de sacrifício. E cara, eu acho que na real é meio que só isso. Quase tudo que esse filme tenta fazer acaba sendo perfeitamente medíocre. Ele é muito conveniente, cheio de furos gigantescos. Por exemplo, a Twilight, que é uma adulta, atravessa o portal e por alguma razão se torna uma adolescente, enquanto a Sunset, quando chegou nesse mundo, ao que dá a entender, era uma criança, ou pelo menos, mais jovem. O que me faz pensar em como as regras desse mundo funcionam. O Spike, que era um ser mágico, se torna um cachorro, algo que já existe no mundo comum delas também. É uma decisão que canonicamente não faz muito sentido. Ainda mais considerando que tem personagens que não são pôneis e viram humanos na série. Digo, eu sei que é só pra vender brinquedo, mas eu falo disso em trama. A idade dessas garotas é um ponto difícil de dizer também. Em dado momento, a Fluttershy usa o termo crianças pra se referir a um dos grupos, mas a Harriet em outro momento comenta que ela tentou vender os acessórios dela no primeiro ano e falhou, no passado, indicando que elas estão no ensino médio. Mas aí, nas sequências, elas continuam nessa escola mesmo com o tempo passando. E ela não é uma faculdade,
porque eles realmente usam o termo escola, mesmo em inglês. O que me deixa confuso a beça. Tem o fato da Twilight se apaixonar por um adolescente que nem boba também, o que é algo meio esquisito, seguindo a lógica que ela ainda tem mentalidade de uma adulta e sempre se mostrou uma pessoa bem madura. Então, por que ela tá caindo nessa pira? Sem falar no fato que eles botam uma contraparte desse par amoroso no mundo pônei, o que é uma decisão muito estranha, porque tipo, ela ainda tá caidinha por ele, mesmo não sendo a versão que ela gosta, e esse personagem nunca esteve aí. Na cena inicial, ele tá totalmente mal encaixado entre os guardas de cristal, dando uma impressão daquelas imagens de procura o protagonista de anime e tal. É um filme que quanto mais você pensa, mais besta ele fica. Tipo a Twilight não reconhecer a Fluttershy e a Sunset no início, mas depois reconhecer todas as amigas com a maior facilidade. É o tipo de coisa que não faz sentido nenhum. E mesmo quando o problema não é ele ser conveniente demais, ele tem umas decisões muito estranhas. Tipo, a Sunset é uma aprendiz da Celestia, que foi expulsa por ser muito pai, eu sei lá. E aí, ela foi banida pra esse outro mundo. Ok, mas por quê? Celestia não podia só levar ela pro bom caminho? Afinal, vimos que ela nem era tão mal assim no final das contas. Não é como se ela fosse poderosa o bastante pra ameaçar Equestria e Celestia não pudesse pará-la. A primeira opção dela tinha que ser banir ela pra outra existência no primeiro descontentamento? Eu sei que essas princesas são mega inúteis em trama, mas isso parece um nível ainda mais acima. No fim, ela manda Twilight dar a lição que ela devia ter dado na Luna. E no caso da Sunset, como essa bully da escola, como exatamente isso rolou? O filme nunca diz o que exatamente faz ela ser tão assustadora. Digo, ok, ela conseguiu tratar a Fluttershy como menos, ela tem pouca atitude, mas ninguém da escola botou ela no lugar dela. Geralmente essas patricinhas ou populares têm algo que sustenta essa fama, tipo ser rica ou ter pais influentes. E você podia até dizer que isso é porque ela é bonita, mas sério que a Harriet, Rainbow e Applejack deitaram pra ela? Sunset é literalmente só uma adolescente frustrada. Ela não tem magia nem nada parecido até esse momento. Ela fica tão popular e vencer todo o baile é só obra do acaso. Até porque, novamente, eles dão a entender que isso é porque as pessoas têm medo dela. Outro ponto de roteiro meio esquisito são as táticas da Sunset pra desclassificar a Twilight ou torná-la menos diante dos alunos. Porque a maioria delas, se não todas, são coisas completamente inúteis. Tipo, ela faz a Twilight se passar como esquisita por não ter comportamentos comuns para os alunos, o que de certa forma faz ela ter um pouco de vergonha e tal. Mas no fim, os alunos acabam ficando do lado dela bem fácil. Aí depois ela tenta desclassificar a Twilight com fotos editadas dizendo que ela destruiu os preparativos da festa, rendendo uma cena da Twilight tomando um apavoro da diretora Luna. Só pra no instante seguinte, convenientemente, as fotos originais estarem no lixo e o namorado furry da Twilight encontrar. Que bosta de cena é essa? Pra que ela existe se ela vai ser resolvida tão rápido? Essas cenas todas têm muito cara de encheção de linguiça pro filme dar o mínimo pra considerar um longa. Não porque precisavam realmente estar. No fim, devia ser o ponto pra mostrar o risco com a Sunset, mas isso falha demais, porque parece que simplesmente a Twilight não vai perder de jeito nenhum, e mesmo quando ele faz coisas boas, geralmente ele acaba penando em algo. A ideia de fazer a Sunset separar as Mini-Six nessa realidade é bem interessante, mas ela faz isso mandando mensagens falsas pra ela, e eu me pergunto, como? Ela tem acesso ao chip dessas pôneis? Foi mensagem anônima? Sim, por que elas não questionaram? E você podia dizer que o Snips e o Snail hackearam de alguma forma pra ela realizar essa tarefa, mas sinceramente, eles estavam tendo dificuldade pra fazer coisas mais simples durante o filme, tipo pegar um cachorro. Eles nunca demonstraram conhecimento tecnológico avançado. A ideia da Sunset se arrepender não é ruim também, mas é tão do nada. Ela não mostra nenhum tipo de remorso antes, mas aí ela é derrotada e de imediato entende que estava errada. Dá uma impressão que ela não fez isso por se arrepender, e sim pra não apanhar mais ainda. O que não era a ideia do filme, e sim demonstrar que ela agora aceita a amizade. A forma como fizeram a Starlight se arrepender na série, em um caso até que relativamente parecido, é muito melhor. Os personagens secundários também são horríveis. My Little Pony tem personagens secundários legais, e mesmo quando eles não estão em tela, a série faz parecer que eles têm vida própria. Mas todo mundo aqui nesse filme é tão morto, inclusive o interesse amoroso da Twi. A animação do filme também é bem fraquinha, dá pra ver que essa equipe tá meio desacostumada a animar humanos. Ainda tem detalhes que mostram o carinho da série, mas por exemplo, eles estão totalmente perdidos em como fazer os clipes musicais sem botar eles andando em cenários sem graça ou nesses fundos genéricos, sem falar momentos que elas fazem poses nada naturais para seres humanos, e a direção do filme também é muito básica. Até tem dos momentos ali que eles tentam dar uma brincada com sombra e tal, mas é muito pequeno e também não é tão legal como deveria. E nossa senhora, a dublagem desse filme é horrorosa, principalmente nas músicas. Todas elas dubladas são muito ruins. Eu tenho uma certa nostalgia com ela, porque eu assisti esse filme várias vezes no Discovery Kids quando criança, mas eu acho intragável de ver hoje. Esse é o único filme que eu digo que você
você devia ver legendado. As músicas do filme não são grandes coisas, são bem básicas e até meio genéricas, mas no original elas são pelo menos afinadas. No geral, essa ideia de tirar tudo que My Little Pony fez de bom e botar Twilight num mundo bem realista com uma trama adolescente, genérica, é tão besta. Até o que inspirou a linha de bonecas nunca foi desse jeito. Monster High chamava atenção pela sua estética e pelas maluquices e aventuras mágicas que sim, eram adolescentes, mas não só um filme adolescente animado. O filme é sóbrio demais, o que torna ele muito inofensivo e genérico, de forma que não é ruim ou inassistível, principalmente se você tiver nostalgia dele, como eu tenho, mas é um nota 6 no máximo e sendo muito bondoso. Ainda mantenho apreço por ele, mas é um filme totalmente desconexo, que não usa esses furos em prol de alguma boa trama. Felizes ao estilo Rainbow Rocks. Rainbow Rocks conta com as Many Five e a Sunset Shimmer planejam entrar no festival musical da escola, só para poderem se divertir. Isso até um misterioso grupo de garotas chegarem à escola, com um poder sobrenatural que enfeitiça as pessoas e as faz obedecê-las. Por conta disso, elas devem, junto da Twilight, que voltou a esse mundo com a ajuda do livro mágico da Celestia, avançar na agora batalha de bandas para poder as derrotar num confronto musical, antes que consigam enfeitiçar toda a escola e roubar a magia dela para si. Esse filme é um salto enorme em relação a seu antecessor. Ele é claramente feito com uma liberdade maior para os escritores e abraçando muito mais do que My Little Pony realmente é. Eu gosto de como a introdução dessa vez começa diretamente no universo de Equestria Girls e eles vão pro mundo de My Little Pony depois, dando ele de uma forma mais mágica, que é realmente o que ele é, até com um acompanhamento musical muito legal. A forma como trouxeram a Sunset nesse filme é muito genial. Torná-la parte das protagonistas é uma decisão muito acertada. Diferente de antes, que ela era só uma vilã muito simples e muito fraca, agora era uma garota insegura, que tenta fazer as pessoas a perdoarem, mas não tem ideia de como fazer isso funcionar. Ao mesmo tempo, que ela lida com tudo de forma bem calma, nunca explodindo por lembrarem do seu passado, só tentando fazer o certo e apoiando suas novas amigas, para poder se tornar uma pessoa melhor. Ainda assim, eles nunca passam pano na cabeça dela. O roteiro podia muito bem fazer aquela coisa clássica, como ela dizer que fez alguma coisa, e as Many Five ficarem o tempo todo dizendo que não foi tudo isso e tal, mas não, tudo é jogado na nossa cara. Elas não querem ficar comentando os ocorridos, mas quando a Sunset pergunta sobre o que ela fez, todas sempre reafirmam que foi uma coisa errada, e portanto, ela quer melhorar. Um ponto acertado sobre isso também é justamente o perdão dela. Embora as Many tratem ela bem, dá pra ver que elas não estão totalmente confortáveis com a sua presença. Não é à toa que, por exemplo, as mesmas nem sequer cogitam botá-la na banda. O resto da escola tem receio dela também, e a própria Twilight, mesmo sendo a princesa da amizade, não trata ela com flores. Inicialmente, ela tem um pouco de medo, e só começa a baixar a guarda em uma ceninha em que ambas conversam e se identificam sobre seus problemas de confiança. Ela vê que no final das contas, ela estava lidando com uma nova pessoa. Isso inclusive impulsiona bastante a mensagem do filme, já que, no fim, o que faz elas vencerem é justamente aceitarem que a Sunset mudou, perceber que ela foi quem as uniu dessa vez, quem apesar de tudo, não se estressava, perdia a noção, estava sempre tentando preservar a amizade do grupo, mesmo que ela não fosse totalmente parte dele. Gosto como as personalidades das contrapartes aqui estão bem mais acentuadas também. Acho interessante elas terem uma pose mais adolescente. A Rainbow é excessivamente competitiva, a um ponto ainda mais tóxico do que a sua versão pônei. Harriet tem pouquíssima noção em relação a quando e como usar o seu talento, que ainda está sempre com roupas chamativas e ficando frustrada quando as coisas não saem como ela quer, o que é meio diferente da série, já que em vários momentos ela consegue entender a gravidade da situação. O medo da Fluttershy e suas inseguranças são acentuadas com coisas pequenas, como ela sendo bem tranquila quando tá só com seus amigos, mas ficando claramente mais tímida em público e principalmente detestando quando é centro das atenções de qualquer forma, coisa que o primeiro filme até tenta fazer bem rápido em uma cena que ela chora por odiar ser ignorada, mas é tão rápido que você nem sente. A Pinkie Pie fica bem mal-humorada quando as coisas não se tornam divertidas pra ela, não sabendo expressar isso sem ser de forma explosiva. Enfim, elas realmente estão agindo como contrapartes mais novas. Torna interessante e mais lógico elas serem aos poucos tomadas pelas sereias. Entretanto, a gente vê a Sunset e a Twilight realmente com posturas mais velhas, porém com suas próprias inseguranças. Tem uns detalhes bem legais na Twilight, inclusive, como ela perto dos outros, agindo normalmente como humana, usando caneta na mão, escrevendo normalmente, mas quando sozinha, mantendo as mãos fechadas, como se fossem cascos na mesa, algo que ela repete quando tá insegura também, e usando a caneta na boca. É bem curioso ver ela ficando preocupada com a situação, pois ela é colocada como linha de frente, a única que pode resolver tudo. Mas ela tá totalmente confusa de como fazer isso, já que diferente do seu universo, ela não tem a ajuda de outras adultas que passaram pelo mesmo que ela, e sim, a ajuda de adolescentes que são muito mais imaturos,
escuros. Vemos situações tipo ela se afastando durante uma briga das meninas porque ela não sabe como apartar. Ela tava com um peso muito grande nas costas, e ainda assim é ela que entende tudo e é a primeira a dar a mão pra Sunset. Putz, isso é muito legal. As vilãs da vez também são muito boas. Elas não têm um tempo de tela super gigante e nem precisa. Praticamente todas as cenas delas são realmente proveitosas pro enredo, pra construir como elas são perigosas. Mesmo que inicialmente elas só enfeitissem os outros alunos, elas bolam planos e situações engenhosas sem magia pra poder causar mais discórdia, botando as mains uma contra as outras, o que, diferente dos planos da Sunset no primeiro, levam a alguma coisa. Elas só chegam no seu poder total no final porque conseguem finalmente quebrar as principais, pegar o poder delas, que era justamente os mais fortes. Sem falar que toda essa questão da escola está na palma da mão delas, somente as diretoras, aumenta demais a sensação de risco, já que você sabe que se elas conseguirem, elas podem literalmente controlar o mundo inteiro. Esse filme também faz bastante cenas que são paralelas a outras. Se no primeiro filme a música no refeitório é pra unir a todos, aqui ela é pra deixar todos uns contra os outros. Se no primeiro filme a Sunset ameaça Twilight no meio de um corredor escuro, aqui ela tenta amedrontar as Dazzling. Se no primeiro a Sunset é o problema a ser resolvido, aqui ela é a solução a ser colocada, com eles inclusive derrotando mais uma vez a vilã com o arco-íris. Pô, é muito legal esse tipo de coisa. Outra questão que eu acho legal é que, diferente do primeiro filme, que os figurantes estão lá pra dar volume e fazer umas referências, aqui eles não têm um destaque gigante, mas eles parecem ter vidas e sonhos, assim como o próprio My Little Pony. A gente vê eles tentando vencer, se preparando, criando seus estilos próprios. Realmente tá uma coisa bem mais viva. A direção e a animação nesse filme também são coisas muito boas. Agora, eles arriscam bem mais nos efeitos, luz e sombra para poder dar impacto em certos momentos, e para ressaltar o uso de luz e embelezar a cena. Cenas como as de transição durante a batalha das bandas são muito interessantes e apresentam muito mais criatividade deles nas criações dos clipes, embora eles ainda pequem na cena das Dazzling se apresentando, que metem esses fundos coloridos sem graça. Mas no geral é um trabalho muito bom, principalmente na batalha final, conseguem torná-la bastante emocionante. Nas questões das músicas, nós também tivemos um salto. Elas aqui são muito boas. Acho que eu não gosto muito só da música do refeitório que as sereias cantam. Ela é meio grande demais e acho que fica meio chata. Mas de resto, principalmente quando a batalha de bandas engrena, a gente tem várias músicas boas. Até a Trixie, que nem é principal nesse filme, tem uma música legal. E nossa, que salto a dublagem teve. A direção do Fábio Lucindo junto da direção da Cidália fizeram milagres. As dubladoras estão todas muito bem dirigidas. Até a Bianca Alencar parou de fazer voz de criança. E a Bulara, que já era excelente como Sunset antes, tá ainda melhor. As músicas ficaram realmente boas de ouvir. Também afinadas, bem adaptadas. Tanto que às vezes eu me pego ouvindo algumas delas. Eu só queria que a Cidália não tivesse se enfiado na Haddad. A voz dela é boa e tal, mas ela tem um tom velho demais pro papel, já que as Dazzlings deviam parecer adolescentes. E ela como vocal principal torna tudo meio esquisito. Mas é óbvio, de um filme pro outro a gente não vai alcançar a perfeição. Esse filme tem seus problemas. Em especial, eu pergunto de novo, em que ano estamos? Tipo, o filme tem que começar pelo menos um ano após o anterior, já que a gente sabe que ele se passa durante a 5ª temporada de My Little Pony, porque já tá rolando a organização do Castelo Novo da Twilight, deixando claro que isso é tipo o início da temporada. Então, passou um bom tempo, sem falar que a escola já está sendo reconstruída, o que leva muito tempo. Não é só chegar lá e colocar os tijolos no lugar, tem que ir funcionário analisar, tem que ser aprovado dinheiro para começar, tem obra no lugar por uns meses, avaliação se tá tudo certo para retomar, organização de diretor e professor, e eu tô sendo muito bondoso dando um ano para isso, principalmente porque não existe magia nesse momento que ajudasse nessa reconstrução. Então, o que raios essas garotas estão fazendo aqui? Elas não deviam estar indo pra faculdade? A Harriet já citava o primeiro ano no passado, então considerando que pelo menos que eu saiba, esses bailes rolam no final do ano, elas já deviam estar com um diploma na mão e fazendo dessa escola, né não? Dificilmente ele se passa mais de um ano, porque se fosse o caso, o portal já estaria aberto, pois a Twilight cita que ao fechar ele só abriria depois de 30 luas, que pelo que eu pesquisei, é tipo 2 anos e 6 meses. Uma confusão gigante. Segundo, onde foram parar as Dazzlings nesse meio tempo? O início do filme, elas viram a explosão de magia que derrotou a Sunset, e mesmo que a gente fosse considerar que eles reconstruíram a escola em alguns meses, ou sei lá, por que elas demorariam tanto pra ir à escola? A magia de lá era a única esperança delas voltarem a ter seus poderes. Não existem motivos pra elas ficarem em stand-by, sendo que elas sequer cogitaram que existia uma ameaça pra elas por lá. Terceiro, indo na forma que a Twilight chegou ao mundo do filme, usando o livro mágico da Celestia, que era pra se comunicar com a Sunset, isso me abre perguntas. A questão não era que a magia que conectava aos mundos só surgia depois de 30 luas? Tipo, achei que a questão de realidades alternativas
alternativas não podia ser mexido diretamente pela magia das pôneis, mas se a Celestia criou um livro que rompe esse tempo e permite uma conexão entre esses dois mundos, ela não podia diretamente abrir o portal com sua magia? Quer dizer que todo o drama de chegar a tempo nem valeu de muita coisa lá no primeiro filme? E nossa, que saco eles voltando com esse namorico do Flash da Twilight. Nem vou falar as implicações disso de novo, mas é engraçado considerar que aquela versão pônei dele realmente só existiu por existir. Ela preferiu ir atrás da versão mais nova e interespécie. Outra coisa que eu acho meio decepcionante é o quão contido esse filme é. Novamente, temos que ficar só na escola e a ameaça pode ser só aqui. Acho que a cena final, embora boa, ficaria mais interessante se ocorresse em outro lugar, mais amplo e com mais pessoas. Talvez uma manipulação das Deslins com a diretora para levar as vencedoras para um show maior, e elas com seus poderes podiam conseguir isso facilmente. E só isso já aumentaria bastante a escala e o nível de ameaça. Ainda nas Deslin, eu não entendi porque as Manny nem sequer cogitaram fazer amizade com ela. Ok, elas são pessoas ruins, e as sereias por si só vivem do caos. Mas esse é meio que a forma que elas foram ensinadas, né? Acho que dava pra mudar a visão delas e arrumar uma outra forma delas se alimentarem, já que depois vemos elas de novo em um especial e elas estão de boas vivendo. Parecem pessoas bem redimíveis. E tipo, nem é uma questão delas conseguirem, mas nem tentam. A Sunset só não fez coisa pior porque não deu tempo, e ainda assim ela foi redimida. Então, só pônei pode mudar? Achei uma decisão meio curiosa, principalmente vindo da princesa da amizade. Enfim, no geral, esse filme é bom. Mesmo tendo conveniências e incoerências como o primeiro, ele entrega uma trama mais original e divertida, que ajuda você a ignorar isso, com o crescimento da produção gigantesco e um salto do primeiro, como eu comentei. Eu acho que vale muito a pena revisitar, principalmente porque, mesmo tendo esses erros, ainda assim são muito menores do que os do primeiro filme. Antes de passarmos pro terceiro filme, só queria lembrar vocês de dar o like, se inscrever se não tiver inscrito e hypar caso a opção esteja disponível. Tudo isso me ajuda muito a continuar fazendo meus vídeos. Dito tudo isso, vamos para... Jogos da Amizade. My Little Pony, Jogos da Amizade. É a época dos Jogos da Amizade, uma série de desafios que são competidos pela Canterlot High e a Escola Crystal. Devia ser só uma série de desafios comuns, mas quando a versão daquele mundo da Twilight surge, a magia agora aflorada das Manny Six começa a ser roubada pouco a pouco por ela, o que todos demoraram a perceber. Agora, resta a Sunset tentar resolver essa situação, enquanto também tenta vencer os Jogos da Amizade com suas amigas. Esse filme é meio odiado pela fandom. É comum que falem que os primeiros são bons e esse seja fraco e início do desastre, mas isso é mentira. Acredito que a frustração das pessoas é que esse filme marca o fim da Twilight Pony nesse mundo, com a versão dessa realidade se tornando sua substituta. De certa forma eu entendo, mas condenar um filme inteiro por isso é muito injusto. Assim como os outros, esse teve uma boa introdução, com uma pessoa misteriosa mexendo no portal, e quando a Sunset tenta entender o que está acontecendo, essa pessoa corre para um ônibus, onde nos é revelado que é a Twilight desse mundo. Temos ela indo para uma nova escola e até uma sala só dela, onde ela está planejando algo, sendo ponto de partida para abertura, que eu digo sem medo que é a melhor de Equestria Girls. As outras aberturas dos filmes são bem bobas e genéricas, sem muito pensamento, mas aqui ela é muito bem dirigida, super estilosa e tem uma música muito boa acompanhando isso tudo. Esse filme surfa muito também nas coisas boas do anterior. Temos a Sunset mantendo seu desenvolvimento do filme, com a sua problemática deixando de ser não acreditar em si mesma e se tornando medo de não conseguir controlar a magia para proteger suas amigas, o que eu acho mega interessante. Momentos como, por exemplo, a Applejack lembrando o que ela fez como monstro e a mesma concordando sem se importar com isso, além de quando ela, após tanto tempo, finalmente surta e é grossa com alguém, mas não por ser maldosa, e sim porque a vida das suas amigas foi colocada em risco, e ainda assim ela se arrepende de ter feito. Agora realmente ela faz parte desse grupo de garotas, e tá se esforçando para poder manter desse jeito. Isso se reflete não só nela, uma que não é o foco, mas quando tem ela manda muito bem, é a Rainbow. No filme anterior, ela aprende a deixar de ser tão focada em ser a melhor o tempo todo. A personagem tá muito mais humilde. Ela é responsável por motivar a escola a participar dos jogos, mesmo que eles sempre acabem perdendo. E ela sacrifica a possibilidade de ganhar quando percebe que a sua amiga estava em perigo, coisa que ela nunca faria antes. Embora o destaque mesmo nesse filme tá na Twilight, porque ela é basicamente dona dele. Eu tenho um vídeo bem velho, que foi meu primeiro inclusive, onde eu comento sobre como esse filme é mais profundo do que parecia. E por pior que esse vídeo seja, eu ainda concordo com isso. Esse filme é o que melhor leva a amizade mágica no seu literal, pois é um filme contando como relações tóxicas podem
acabar com alguém. A Twilight desse mundo é super inteligente e engenhosa, a melhor aluna da sua escola, mas também está envolvida em uma instituição que estimula a competitividade dos alunos. Logo, ela está rodeada de brigas e pessoas que não ligam umas para as outras. Então, ela não tem amigos, o que se reflete na sua forma de agir. Ela é insegura, tem ansiedade social, é um turbilhão de emoções, o que faz ela ir atrás de uma bolsa para um programa de estudos independente, para que ela possa fazer o que ela já faz bem, estudar, mas sem ter que lidar com outras pessoas. Entretanto, a diretora da escola não aceita que a melhor estudante dela não participe dos jogos da amizade, então ela manipula a Twilight, dizendo que se ela não participar, a sua bolsa seria recusada. Então, o filme foca nela tentando pelo menos aproveitar a situação para estudar a energia que vinha de Canterlot High, que era a magia. E é até interessante quando ela chega na escola Canterlot, se sente estranha quando tem uma recepção super acalorada, não só porque ela estava confusa de todos saberem seu nome, mas porque ela nunca tinha vivenciado aquilo, se sentindo até confortável com as Manny, a ponto de que até a diretora vai até ela e tenta reforçar que seu único compromisso é vencer. Porque parece que todos aqui nessa escola me conhecem. Podem estar tentando te confundir, puxar você para o lado deles. Eu não senti que queriam me chamar para o lado deles. Não sei o que eles estão tramando, mas com certeza não vai nos ajudar a ganhar. Tirando a esperança de que aquelas garotas podiam estar só sendo legais. Isso é algo que é contínuo no filme. Ela se mostra sempre desconfiada e confusa quando alguém a ajuda por ajudar. Ela não sabe como é uma pessoa ser só gentil com ela. Um dos momentos mais tristes do filme é quando em meio a um dos desafios, ela erra o alvo. Sua companheira de equipe começa a ironizar e criticar ela, deixando ela sobrecarregada e mais frustrada, chorando por não conseguir e está sentindo que está decepcionando todo mundo. Esse é um momento que pegou forte pra mim, porque é muito comum esse tipo de coisa acontecer em escolas. Você só querer a compreensão das pessoas ao seu redor, mas eles não darem isso. Ela é uma vítima das consequências, com até mesmo o dispositivo que ela criou a tornando refém de machucar aquelas que ajudam. O que ela não para porque a princípio ela não entende o que está acontecendo, mas ao entender ela tenta parar. É até interessante como ainda assim ela mantém o colar, pois ela estava fazendo a única coisa que confortava mesma, estudar. O ponto alto do filme é quando ela é manipulada por aqueles que não se importavam com ela e carregada de sentimento de anos, ela simplesmente resolve sucumbir à toxicidade dos alunos da Crystal, sendo representado por ela libertando a magia que pegou das Manny. E, ao fim disso tudo, não é uma luta que faz ela parar, é compreensão. A Sunset dá uma chance a ela, e ela chora ao entender que não precisava se sujeitar às pessoas ruins, tinham boas amizades que podiam a complementar e permitir que ela crescesse como pessoa. Um paralelo interessantíssimo com a Sunset no fim do primeiro, com um desfecho muito mais bonito. A amizade salvou ela. Eu acho uma mensagem tão legal de passar para os mais novos e uma forma tão da hora de usar a magia da amizade que em alguns dias eu fico até indeciso se esse é meu preferido ou Rainbow Rocks. Esse filme também é o auge da direção deles. Clipes musicais muito bem feitos, com quase nada de fontes coloridos, quando usam é muito bem aplicado, uma sequência dos jogos ocorrendo de uma forma ainda mais interessante e legal que Rainbow Rocks, com outro bom acompanhamento musical que varia da situação, até mesmo encerrando nesse momento super cinematográfico com a Sunset e a Twilight numa batalha de matemática. É ótimo. Até mesmo a música da Rainbow, que nem é o foco, tem uma boa construção de clipe, com bastante criatividade na criação dele. As músicas são todas muito boas também, sendo que tem o mesmo nível das de Rainbow Rock. E a dublagem também tá muito boa, embora eu tenha duas questões com ela. A primeira é que a Bianca Alencar voltou a fazer voz de criança pra Twilight, sendo que essa versão é uma adolescente, e ela no filme anterior tinha mantido um tom de voz bem mais maduro, que devia ser mantido aqui. Ah é, também é bom lembrar que a Bianca Alencar fez a pior risada de vilão da história. Em questão de pontos negativos, voltamos de novo à questão de tempo. Agora, a gente sabe que o portal tá aberto, pois a Sunset em dado momento cogita ir pro mundo pônei antes da magia do portal ser sugada. O que significa que já se passaram 30 luas, em teoria. Logo, questiono ainda mais. Por que elas ainda estão na escola? Que ano nós estamos? Outro ponto que eu acho mais triste do que ruim é que a Candace e o Shiny Armor finalmente surgem, mas pecam completamente com os dois. Na série principal, ambos têm boas relações com a Twilight, em especial a Candace, que era sua babá, e como adultas elas agora são super unidas e amam a companhia uma da outra. É uma amizade super fofa. Aqui a gente mal tem isso. Ela virou um ser humano no geral muito sem graça, assim como a própria Celeste e Luna, que são personagens insuportáveis nesse universo. Shiny nem irmão dela aparece, inclusive. E tiraram o Wendell Bezerra da dublagem, muito triste. E mais uma vez a questão de limitação. Mais uma vez tudo na escola. Não dava mesmo pra esses jogos serem em outro lugar, com plateia ou sei lá. Ou até quando a Twilight começa a quebrar
real ter sido a realidade. Tudo parece uma ameaça tão nível escola, eu acho isso meio paia. Outra questão que eu acho meio curiosa é que aparentemente os jogos da amizade ocorrem várias vezes. Talvez isso possa ser explicado por algo que eu tenha perdido, mas a Twilight desse mundo já não devia ser de conhecimento geral? Digo, se as meninas já participaram dos jogos, a Twilight já deve ter ao menos ido ver, né? Se não, então ela é nova na escola? Ou ela é mais nova que as outras? Claro, ela pode ter sido só transferida pro Colégio Crystal naquele ano, mas não parece ser o caso. Não soa como algo recente. Caso vocês achem que nesse ponto eu tô sendo desonesto, podem me corrigir nos comentários. E é claro que a gente vai ter menção do relacionamento furry, mesmo que no final o Flash saiba que essa não seja a Twilight que ele gosta. Falando na Twilight Pony, eu acho esquisito como após esse filme, eles meio que matam ela. No sentido de que a Twilight desse mundo toma quase que totalmente a identidade do original. A gente quase não tem menções a ela ou ela visitando as amigas. Eu não sei se isso foi porque houveram reclamações da falta de uma Twilight fixa, mas é uma decisão que eu acho meio esquisita. No fim, é isso. Eu acho que esse filme tem menos conveniências e menos furos de roteiros que os outros. Ele tá bem mais estabelecido e com uma equipe sabendo mais o que tá fazendo em todos os sentidos. Mas ele perde pra Rainbow Rocks porque o filme anterior tem mais a oferecer no geral mesmo. No fim, acho ambos bem comparáveis e bons filmes. Gosto muito desse daqui. Faça parte da lenda de Everfree. Quando as Manies vão para um acampamento chamado Everfree, elas acham que terão uma semana normal e relaxante. Mas isso muda quando eles começam a despertar novos poderes esquisitos, que parecem ter influências de uma suposta criatura chamada também de Everfree. Agora, elas têm que descobrir o que está acontecendo enquanto tentam aproveitar sua estadia no lugar. Eu queria muito falar que esse filme é uma evolução dos outros, ou ao menos que ele tinha uma trama tão legal quanto ele, mas eu estaria mentindo pra você. Assim como o primeiro filme, ele é muito medíocre. Só que o primeiro tinha desculpa de ser o começo. Esse filme, entretanto, veio depois de dois filmes muito melhores e mais bem escritos, o que torna ele ainda pior. Não tem basicamente nenhum desenvolvimento a mais dos personagens principais aqui. Os personagens novos têm designs muito fracos e personalidades muito sem sal. Eles adicionam um novo tipo de magia e ao invés de explicar, a gente tem uma cena mostrando o portal de Equestria meio rachado, porém nunca explicam essa parada em nada que vem depois. Todo o conceito de tempo fica ainda pior, porque a Pink dá a entender que todos os acontecimentos anteriores rolaram em um único ano. Como eu comentei, não faz muito sentido. E eles trazem à tona todo um drama na Twilight que ela não sabe lidar com a Midnight Sparkle, que a mesma acha estar dentro dela, que até podia ser um plot interessante, mas é desenvolvido de uma forma tão ruim, com a Twilight só andando pelos cantos e bancando a coitadinha da Silva, só pra no final eles correrem pra resolver essa questão. Além desse medo não fazer sentido, a Sunset já virou um monstro também, e no caso dela foi com poder direto de um elemento da harmonia, e ainda assim, ela nunca teve problemas de identidade por causa disso. A vilã e batalha final é tenebrosa também, com elas ganhando transformações novas sem literalmente nenhum motivo além de vender brinquedo. Isso sem falar que a vilã por si só é muito ruim. Depois de termos um bom exemplo lá em Rainbow Rocks, eles voltaram para uma vilã que não tem nenhum tipo de ameaça. Ela até se mostra poderosa e tem um design da hora, mas nada que ela faz realmente parece que as pessoas estão em perigo de verdade. Tirando uma música, todas elas são super genéricas. A direção por fim se livrou daqueles fundos coloridos, entretanto, trouxe clipes muito murchos, e no final, eles ainda repetem uma cena para poupar grana. Até a ideia de finalmente sair da escola, que era legal, é estragada, porque a única diferença agora é que tá tudo limitado em um acampamento, o que te faz pensar se foi uma boa ideia sair da escola mesmo. A única coisa relevante desse filme é que ele dá magia de verdade pras pôneis, finalmente jogando fora essa ideia delas viverem em um mundo mais sóbrio, e que rende coisas bem legais no futuro, e nenhuma delas é esse filme. Sinceramente, esse é o único filme dessa série que eu não consigo ver concentrado. Ele tem esses momentos, tipo a cena inicial que eu acho bacaninha, mas no geral ele é muito besta. E aí, nossa, eles trazem o Flash mais uma vez, só pra ele tentar mais uma vez tentar alguma coisa com a Twilight alternativa. Alguém, por favor, traz esse moleque pra eu matar. Depois de 4 filmes, é claro que a Hasbro não ia simplesmente largar a Crush Girls, ainda mais porque as bonecas continuavam vendendo. E por isso tivemos, como comentei, uma minissérie de 3 episódios e um monte de especiais. Além de uns curtas que, sinceramente, nem vale a pena analisar, então eu nem vou comentar muito. Começando, claro, por...
essa minissérie tá conectada, com os acontecimentos diretamente se ligando, e por conta disso, eu vou falar a sinopse deles numa tacada só, e aí falar isoladamente deles depois. Magia da Dança foca nas Many Six fazendo trabalhos para conseguir dinheiro suficiente para ajudar na reforma do acampamento Everfree, mas após esgotarem todas as suas ideias, elas ainda ficam com dinheiro faltando, fazendo com que a Harriet se ofereça para conseguir algo que ajudasse elas com isso. Então, ela escreve todas em um campeonato de dança, mas no caminho, ela encontra Shadow Boats, que também se inscreveram, e após contar a sua ideia, e descobrir eventualmente que elas a roubaram, acontecem algumas desavenças até que ambos os grupos resolvem se unir para fazer um vídeo só, com elas ganhando e dividindo o prêmio, de forma que as Manys conseguem o seu objetivo. Por dar o dinheiro e ajudar o acampamento, um diretor de cinema resolve convidar as Manys para o seu estúdio para verem a produção do filme da Daring Do, mas quando tudo começa a dar errado, com coisas sumindo e o cenário quebrando, o trabalho delas se torna descobrir quem está sabotando o filme. O que elas descobrem ser a Juniper, a sobrinha do diretor, que está fazendo isso para que a atriz da Daring Do resolvesse sair, e dessa forma ela tivesse uma chance de assumir o papel. Mas após a descoberta, ela é demitida e por salvar o filme, as Manys participam dele como figurantes. E então, algum tempo depois, a estreia do filme está próxima, mas Sunset está preocupada que a magia de Equestria possa acabar causando confusão de novo. Então, após um chamado para ela no outro mundo, ela vai até lá para tentar conversar com a Twilight, mas quem está lá é Starlight, que acaba indo ao mundo humano com ela por estar com tédio. Juniper agora trabalha no shopping em que elas estão e encontra um espelho que foi afetado por magia, sendo capaz de sugar pessoas para algum tipo de realidade nula. Então, em um ato de vingança, ela prende as Manys no espelho, sobrando para Starlight resolver a situação, o que ela consegue, quando redime a Juniper e tenta ser a sua amiga, com o especial terminando com a Starlight ficando lá mais um tempo, após a Twilight achar que ela aprenderia mais sobre a amizade assim. Ufa! Primeiramente, Magia da Dança. Eu acho interessante a ideia dessa série de dar foco para as outras Manys, que acabam meio ofuscadas nos filmes. Esse é da Harriet, o próximo é mais da Rainbow, e o último acaba por ser da Starlight, que não é uma das Manys, mas enfim. Também achei interessante resgatar a escola Crystal aqui, principalmente com as personagens ainda sendo meio maldosas. Algo que me incomodava um pouco em Jogos da Amizade, elas agirem como se fossem boazinhas e não tivessem feito nada demais, porque não houve um arco pra isso. Elas não são nenhum tipo de ser demoníaco, mas elas são adolescentes egoístas. Outra coisa que se torna padrão, que eu gosto muito, é a Sai Twice. Ela deixa de ter aquela personalidade de coitada, o que é muito bom. Mostra que o tempo com as Manys fez ela se soltar mais. Eu gosto disso porque deixa ela mais próxima da Twilight original, embora ainda há uma diferença na forma que as duas são trabalhadas, com essa Twilight tendo muito mais foco na sua inteligência, e sendo menos paranoica também. Mas meio que só essas duas coisas que eu consigo pensar de positivo. Não que esse especial seja ruim, mas ele é muito sem graça e sem conteúdo. Não tem magia, não tem muita personalidade, não tem muito conteúdo. A sensação que ele passa é que ele era um curta de 3 minutos que foi promovido a episódio de 20. A maior parte dele é a Harriet frustrada com a ideia dela não dando certo e as Manys meio robotizadas, porque o foco não tá nelas, então elas não estão sendo muito úteis aqui, como se só tivessem aparição e falas porque precisavam ter. Sem falar que é um dos ápices de pé no chão dessa franquia, não tem nenhum tipo de maluquice que diferencia esse especial de alguma série live action normal da Disney. Ele é o mais sem graça e o mais irrelevante dos três, sendo que se você souber que elas conseguem dinheiro e pular pro próximo, isso não muda nada. A magia do cinema é um pouco mais interessante, embora a trama principal seja também muito humana, ele tem elementos de magia nele, como a Rainbow usando a sua super velocidade, embora só ela e a Twilight usem seus poderes por aqui. Sem falar que realmente ele parece um episódio. O que rola nele faz sentido ocorrer e cria a tensão que ele precisa para funcionar. Embora eles pequem muito em tentar tornar esse mistério um mistério. Mas sinceramente, ele só é melhor que o último porque ele ainda tem uma pontinha de My Little Pony nele. Porque ele também é bem inconsistente. Em mais de um momento, elas veem a ladrão e não a pegam porque simplesmente não querem. Digo, a Rainbow perde ela de vista na primeira vez, que beleza? Dá pra entender porque a Juniper conhece bem o estúdio e teve sorte. Mas aí você deixa cenas como essa, que a Rainbow só precisa correr um pouco pra alcançar ela, mas curiosamente ela resolve não usar os seus poderes. E isso não é só incoerente por causa dela. Nessa equipe nós temos a Harriet, que pode fazer um escudo e prender ela, a Fluttershy, que podia conversar com um passarinho ou coisa parecida pra seguir discretamente o ladrão, só que coincidentemente também, a maioria delas resolve não ficar com o colar delas em mãos, que também não faz muito sentido. Mesmo que o poder delas não fosse útil em todas as situações, a gente tá falando de colarizinhos minúsculos, eles não pesam, não atrapalham, não chamam a atenção. Por que não mantê-los quando elas sabem que a magia de Equestria agora pode vazar para os lugares a qualquer momento? E sinceramente, esse lance de colar é algo que eu detesto muito. Em Everfree, o simples fato de estar no mesmo lugar que as pedras já dava poder a elas, ou seja, em teoria, só ter elas por perto já devia dar esses poderes. Mas não é o caso, elas têm que segurar elas, e eu real não faço ideia do porquê colocar esse detalhe, principalmente porque depois eles desistem disso, e nenhum especial mais
faz elas têm que segurar a pedra, só tem que estar com ela por perto mesmo. Botaram um detalhe que só rende mais inconsistência. E mesmo que nós fôssemos focar só em quem tinha pedra, a Twilight também podia segurar o ladrão com a telecinese dela, mesmo que por pouco tempo. Realmente não sei, porque eles simplesmente não deram poderes de vez pra personagem, principalmente porque esse lance de colar nunca é usado como um plot depois, tipo elas perdendo elas e ficando sem poderes. A produção de Equestria Girls é muito esquisita. E Magia do Espelho é o melhor deles. Ele realmente tem uma vilã, tem a Sunset indo pro mundo pônei, o que eu gosto bastante, porque sempre rende mais cenas muito legais. Tem algo que eu odeio não ter rolado muito, que é mais pôneis indo pro mundo de Equestria Girls. Eu também gosto muito da participação da Starlight, mesmo que eu acho uma pena que ela apareça só aqui, já que não deu muito tempo dela interagir com os outros e tal. E eu também gosto muito da solução que eles usaram pra vencer a vilã, sendo justamente a Starlight tentando oferecer a sua amizade a ela. Mostra como ela realmente tá aprendendo como uma aluna da amizade e tal. Só acho que sinto um pouco de falta da parte mais agressiva dela, algo que dava pra desenvolver se esse especial tivesse mais tempo. Mas quando eu disse que esse é o melhor deles, isso também não quer dizer muita coisa. A começar pela Sunset. Convenientemente, ela diz que tá preocupada em dar algo errado com a magia de novo, mesmo que esteja tudo perfeitamente normal. Só que ela tá toda cabreira aqui, preocupada. Chega no segundo e terceiro filme. Só que isso não faz sentido. Nos 2 episódios anteriores, ela tá totalmente tranquila. E no anterior, ela tá tão tranquila com isso que ela simplesmente nem tá com colar que dá poderes a ela. Essa trama colocada aqui de última hora é bem estranha. Acho que seria mais interessante se ela fosse pro mundo pônei só porque o diário dela acabou mesmo. Até porque esse drama bobo nem muda nada no especial. Sem falar que, embora a ideia do espelho seja legal, a forma como o especial se desenrola é bem chato. Tiram as Manis antes de termos interações delas com a Starlight, e elas também apagadas no geral. A vilã também não tem muita ameaça, nem mesmo quando ela se transforma. Não explicam como exatamente surgiu a magia do espelho, e nem como essa magia vazada funciona. Tipo, tudo que ela toca vira uma dimensão alternativa. No geral, é uma minissérie muito inofensiva. São episódios bem bobos, mas que são divertidinhos de ver se você quer passar o tempo ou só ver essas garotas de novo depois de um tempo. São curtos e não tiram nem uma tarde inteira pra você ver. Então, eu até que recomendo. Aliás, como eu comentei da dublagem dos filmes anteriores, ela tá no geral bem boa aqui, só tem uns probleminhas. Tipo, trocaram todo o elenco da Cheryl Bolt sem nenhuma razão, a Starlight também foi reescalada, além da Fluttershy, que nesse caso era porque a dubladora tava grávida e tal, o que sinceramente não me incomodou muito, já que essa voz até que lembra um pouquinho antiga, só que eu acho que a pior coisa nisso tudo é Applejack, porque ela tá com aquela voz horrorosa que a Cláudia faz nela. Eu não sei porque eles ficam insistindo nessa substituta pra Samira Fernandes sempre que dava algum problema. Porém, por uma união dos céus, a Bianca Alencar tá fazendo a voz madura pra Twilight agora, e não mais aquela fininha. Agora, nós vamos pra parte boa de fato. Vamos pros especiais. Começando com... Amizade Esquecida conta como um dia de repente, todas as melhores amigas de Sunset esquecem dela. Onde esteve, o que fez, como mudou, a vendo ainda como a garota malvada que conheceram. Ela então vai para o mundo pônei para tentar descobrir alguma informação, onde é revelado que o que fez isso foi a Pedra da Memória. Ela então, com a ajuda da Trixie, tem que descobrir uma forma de reverter isso, antes do pôr do sol, já que ao fim do dia, o efeito seria permanente. Esse especial é uma grande surpresa. Tem muitos pontos dele que eu gosto. Gosto como eles dão importância para o mundo pônei, algo que não acontecia há muito tempo, onde finalmente temos um momento que a Sunset encontra cara a cara com a Celestia, que é uma cena muito bonitinha, além de termos mais da dinâmica da Sunset Shimmer com a Twilight original, que sinceramente é muito divertido. Eu gosto muito das duas. Eu gosto muito do drama colocado aqui, toda essa sensação de saber como as coisas são, mas todos ao seu redor falarem que não é assim, a dúvida e desespero em ter que se provar, toda essa ideia de meio que botar à prova tudo que a Sunset aprendeu nesse meio tempo, é uma construção muito legal. É triste demais você ver ela totalmente detonada, não podendo contar com as garotas que ajudaram ela a se tornar quem ela é hoje. A participação da Trix aqui é muito boa também. Em Equestria Girls ela sempre foi deixada meio de lado, mas aqui ela tem um papel, e é um papel muito legal. Ser ela quem acredita na Sunset, logo aquela que comemorava quando era vista como maldosa, justamente porque ela se sente mal de não ser enxergada como grande e poderosa, traçando esse paralelo das pessoas não te enxergarem como você realmente é, principalmente ser ela que entende que ignorar alguém pode ser tão ruim quanto fazer mal diretamente a ela. Dá pra sentir um crescimento real da personagem por aqui, e principalmente, mesmo que de forma sutil, os seus próprios problemas de confiança. Sem falar que a química dela e da Sunset é muito bem escrita. Eu adoro a cena que, quase sem esperança, a Sunset diz que mesmo que tudo dê errado, ela fica feliz que no final ainda vai ter uma amiga. E me diz por que com essa Girls, por que não tornou a Trix uma personagem recorrente? Eu gostei
tanto dela aqui. Colocar as personagens em dúvida sobre o que elas sentiam também é muito legal, principalmente a Twilight, que foi, querendo ou não, a que mais se beneficiou da mudança da Sunset, e facilmente a mais amiga dela do grupo. É muito inteligente fazer ela ser a pessoa que mais questiona ali no meio. A Wallflower tem uma construção bem curiosa também. Isso não é dito com todas as palavras, mas fica subentendido que o que fez ela justamente odiar a Sunset é essa sensação de que a pessoa mais maldosa da escola agora era amada e ela era esquecida, mesmo que ela seja uma garota legal. Ela é aquele tipo de pessoa que não se move e tenta muito, mas quer que as coisas deem certo pra ela. Toda essa inveja da Sunset é tão grande que chega num ponto que ela nem percebe o quão grave era o que ela estava fazendo, a um ponto que ela até mesmo cogita apagar todas as memórias da escola das Manis, porque ela mesma diz que usou tanto a pedra que virou normal e ela mal pensava nas consequências. Ela queria ser como a Sunset, mas não sabia como, então tirou algo importante dela. Eu gosto dessa ideia de não precisar transformar ela em um monstro, ou sei lá. A vilã aqui é interessante porque ela é só uma garota sozinha com um objeto poderoso demais. Também gosto muito de toda a história que cerca a pedra. Ela pertencia a uma feiticeira má que era praticamente invencível, pois ela podia apagar sua existência da mente de qualquer um que ameaçasse. Então Clover, um pônei sábio, resolveu a perseguir para poder destruir a pedra, mas sempre que ele chegava perto, sua memória era apagada. Então ele escrevia e ilustrava esse papiro, para saber onde ele parou e continuar a perseguindo, até que enfim, ele consegue a pedra. Eu acho esse plot tão legal que a própria série principal podia ter usado isso em algum arco. E uma coisa que eu não elogiei em filme nenhum, mas eu gosto muito aqui, é da comédia. Esse filme tem extremamente um timing cômico muito bom. Até em cenas mais sérias, eles às vezes quebram eles com umas piadas que encaixam muito bem. Tipo quando a Sunset corrige a Trixie, que fica o tempo todo falando errado nesse especial. Ou o recurso das bombas de fumaças, que sinceramente eu gosto bastante e sempre me tirava uma risada sincera. Já em questão de pontos negativos, a começar que toda essa ideia da Wallflower ser invisível é exagerada ao extremo. Tipo, ela não tem uma foto no anuário, ninguém sabe quem ela é, nem mesmo as Manis, até mesmo a Sunset. Tipo, ela não se lembra nem da aparência dela, o que eu acho meio forçado pra elas parecerem meio babacas. Embora eu entenda que eles queriam passar uma mensagem, só que eu acho que não precisava ir tão longe assim. Eu também comentei que eu gosto da história da origem da pedra e tal, mas eu sinceramente fiquei absurdamente confuso do porquê ele não destruiu a pedra. Ele comentava que se o fizesse não recuperaria toda a sua memória e tal, mas ainda assim, o objetivo inicial dele não era esse. Como raio ele teve acesso ao outro mundo pra botar essa pedra lá? E por que botar algo tão perigoso assim em outro lugar que nem proteção tinha? E eles deixaram o manual de instruções? Sei lá, ele encontrou uma dimensão paralela, jogou a pedra lá e foi embora? A única coisa que ele fez foi transferir o perigo para outras pessoas? Se ele não podia quebrar ou coisa assim, acho que o melhor era, sei lá, enterrar isso em algum lugar que ninguém acharia. Tipo, bem fundo. Não seria perfeito, mas já seria bem mais difícil de descobrir. E também, não colocar um manual de instruções com ele. A cena final onde a Sunset por fim consegue fazer as meninas acreditarem nela é legal e tal. Como eu já comentei no primeiro vídeo, esses sacrifícios pelo bem maior sempre me pegam. Só que essa cena é muito mais mal feita do que precisava, porque ela é meio brega. Com a Sunset falando nome a nome de quem saía da imaginação dela, elas ganham poderes novos, aparentemente, pela segunda vez, roupas novas sem motivo nenhum também, e elas lançam um raio comicamente forte na pedra, que por uns centímetros não mandou ao wall de Discord. E essa cena ainda gera um problema na cronologia, pois, ao ter todas as memórias da escola apagada, fazendo a Sunset voltar ao estado de quando ela chegou na Terra, e ela fica confusa, se perguntando onde estão as pôneis, onde estava a Celeste, e se mostrando até que bem passiva com as Manis, mesmo sem lembrar de quem elas eram, o que meio que deixa claro que eles não levam em conta aquela HQ da queda da Sunset, já que por lá ela sabia muito bem que estava se afastando da Celeste, se mostra bem confiante fazendo isso. Além de que, quando ela vem pro nosso mundo na HQ, ela já é extremamente agressiva e maldosa. Sinceramente, só comprova mais o que eu vivo dizendo, que essas HQs são um universo à parte. Se elas não são canônicas para Equestria Girls, imagina pra série principal como muita gente fica insistindo. E gente, como raios a Trixie mudou de lugar com uma bomba de fumaça? Tipo, tem essa piada que eu comentei dela jogando uma bomba e não sumindo, que é justamente a piada com magia humana. Até porque ninguém da escola fora as Manis tem magia de verdade. Só que em dado momento, ela realmente consegue atravessar uma porta trancada com essas bombas. Como exatamente isso funciona? No mundo de Equestria Girls, mágicos podem se desmaterializar? Porque se sim, que legal, o show de mágica nesse lugar deve ser muito da hora. Apesar dos pesares, eu adoro esse especial. Acho que ele é o que mais resgata os bons filmes e mostra que a Equestria Girls ainda podia fazer coisas boas. Sinceramente, se esse especial fosse o quarto filme, ele podia ter sido absurdamente melhor do que aquela bomba, principalmente com mais tempo e podendo desenvolver mais toda a dor da Sunset e a sua amizade com a Trix. Mas tá tudo bem, ao menos nós tivemos um bom especial. Só que não vai se acostumando muito não.
Quando Harriet consegue o trabalho em um parque recém-inaugurado como estilista, ela entra em um grande problema a se envolver com Vinette Valença, uma influenciadora famosa que ela admira, que ganhou um celular mágico após a magia de Equestria ser atraída para ele, dando a capacidade dela interferir na realidade, materializando pessoas para outro lugar, criando hologramas, enfim. Agora, Applejack tem que tentar provar que tem algo estranho, enquanto Harriet fica atolada com a quantidade gigantesca de trabalho, sem perceber o problema em que está. Bom, nós tivemos um bom começo especiais, porém, nós aqui já temos uma queda. Começando pelos pontos interessantes, novamente temos algo protagonizado por outra Manny, a Applejack, o que novamente é bem legal. Além disso, eu acho o relacionamento da Applejack e da Harriet construído aqui bem fofo. Elas apoiando uma outra, dando as mãos, ficando coradas. É uma coisa feita em cima, mas até que foi bem feitinho. Uma pessoa da produção disse que lá dentro a ideia era realmente que elas fossem um casal, mas isso não foi exatamente oficializado, principalmente porque no especial seguinte já mostra que eles não queriam muito levar essa ideia pra frente. Sinceramente, eu acho que nem precisa. É como se esse especial fosse uma realidade alternativa, porque a única coisa que faltou foi beijo mesmo. Porque todo sinal possível ele já dá. Embora eu achei meio estranho a Harriet se derretendo pela Vanette. Acho a interação da Fluttershy e Rainbow Dash muito divertida também. Eu gosto dessa ironia da Flutter ser quem gosta da montanha-russa mega radical, e a Rainbow quem fica com medo dela. E eu também gosto das interações da Sunset e Twilight. Ela funciona muito bem com qualquer Twilight na real. Só que isso me deixa meio triste, porque não só aqui, como mais pra frente, elas funcionam muito bem como casal. Só que tem o fato da Sunset ser uma adulta e a Twilight uma adolescente, então tipo... E eu também gosto da brincadeira com o fato de elas serem de novo transportadas para uma suposta nova dimensão por causa de um objeto mágico, ter toda uma agonia inicial com a Twilight tentando hackear o celular e afim, só pra elas, no final, só terem sido levadas para uma outra sala. Sempre que eu vejo esse especial, eu racho o bico com elas completamente revoltadas. Mas meio que também é só isso. A trama de novo praticamente ignora o poder das personagens, o único individual que realmente serve pra algo é o da Harriet, e no fim, nós temos outra cena final exagerada com as roupinhas e transformação pra quebrar um celular. Não tem intenção alguma com essa vilã. Sinceramente, ela só é uma personagem muito chata e estereotipada. Digo, não é que não represente bem alguns influencers por aí, mas ela não é uma personagem interessante de modo algum. Na verdade, é bem vergonha alheia. O celular dela também ser praticamente a única coisa mágica no especial, isso é algo que ela usa só de vez em quando, é muito chato. Ela acaba usando ele da mesma forma em todos os momentos praticamente. E falar que o plano final dela também é muito bosta. Eu acho ela até pior do que a vilã lá de Everfree, que eu já achava muito sem graça. E de novo, temos uma energia mágica aleatória coincidentemente indo pro objeto da vilã. Muito criativo. E é irritante a forma que escrevem os personagens aqui. Tipo, ok, legal elas estarem se divertindo e tal, mas é meio agonizante como, tirando os grupos que formaram, parece que eles não ligam umas pras outras. Aí a Apple fica como a única que realmente se importa. E quando ela comenta o fato da Vanette ter um celular mágico, ninguém bota fé nela, mesmo que elas saibam que existe a magia, e que era algo possível. Afinal, por que a Apple pegaria um celular random e começaria a tentar tirar fotos se ela soubesse que nada iria rolar? Sei lá, principalmente a Harriet tá muito solta, e eu acho uma pena que o foco do relacionamento das duas seja justamente o especial, que a maior parte do tempo ela tá sendo uma babaca, e falar que, sei lá, a Pink tá muito perdida aqui também. É uma trama muito pouco inspirada. Esse lance de parque caberia um curta. Parece que eles têm alguma maldição em histórias que esse povo vai ser da escola, como se os escritores odiassem a ideia de ter mais liberdade de criarem boas tramas. É claro, eu não posso deixar de citar que esse foi o especial que marcou o fim do elenco original também. Eu tenho um shorts onde eu explico mais isso, só que resumindo, ninguém sabe de verdade por que isso aconteceu, só tem algumas teorias. Eu fui de mente muito aberta pra esse elenco, mas no geral, ele é obviamente inferior. Falando individualmente, a voz de Applejack é ainda aquela segunda dubladora horrível, então foi um sacrifício de ver esse especial, já que nela ela tem muito foco. A Harriet é ok. Às vezes é meio irritante, mas no geral ela funciona. A Twilight e a Flutter são feitas pela mesma pessoa. Na Twilight eu acho que ela é muito boa. Já na Flutter, eu acho que embora ela diferencie bem o tom, às vezes ela fica presa demais ao tom baixo e fica estranho e até difícil de entender. Só que também é ok. A Rainbow tenta imitar o tom que só funciona com a dubladora antiga e fica um desastre. A Pink até que é boa, mas às vezes é difícil entender o que ela tá falando de tão fina que a voz é, a ponto que parece que a dubladora tá se embolando pra tentar manter. E a Sunset, Agent da Twilight, é a melhor coisa aqui. A dubladora às vezes lembra um pouco até a Bulara. No geral, ela interpreta bem, embora ainda assim é impossível alguém ficar tão bom na personagem quanto a própria Bulara. No geral, é muito inferior ao elenco antigo. Ainda assim, acho que tirando a Rainbow Dash e a Apple, ela é perfeitamente assistível, mas eu aceitaria uma redublagem desses especiais de braços abertos. Quando a Twilight organiza uma viagem de cruzeiro para as Manny, Rainbow Dash começa a procurar problemas envolvendo magia para as resolverem, o que faz todas as outras do grupo ficarem irritadas com a mesma. Porém, quando uma série de acontecimentos estranhos começa, elas descobrem que a Rainbow pode ter alguma razão.
Esse é bem divertido pra falar a verdade. Embora a personalidade da Rainbow seja meio irritante, no geral, eu gosto de algumas coisas que esse especial estabelece. Novamente, gosto muito das interações da Twilight e Sunset, a forma que a amizade delas é construída é bem fofa aqui, com uma apoiando a outra. Tem essa cena que a Twilight diz que ela gosta muito da Sunset de todas as versões, que é muito legal. A ideia das pôneis permanecerem querendo ajudar a Rainbow após tudo também é muito maneiro, tipo a Applejack mesmo passando muito mal ainda, dizendo que faria de tudo pra ajudar a amiga. Essas roupas novas delas são visualmente muito bonitas, e a ideia de usar colares como outros tipos de acessórios na roupa de cada uma foi bem genial. Inclusive, falando em roupas novas, a transformação finalmente é usada para algo realmente lógico, ao invés de ser para destruir um objeto aleatório. Aqui, elas usam ele para ajudar as pessoas no barco quando ele é naufragado. A direção voltou a tentar algumas coisas, o que é muito bom, tem duas cenas em particular que são bem bonitas. Temos mais uma vez o momento delas indo pro mundo pônei, agora com a Rainbow e a Twilight junto, que eu queria que tivesse durado mais tempo e fosse no momento mais oportuno, porque é muito adorável a interaçãozinha dela, e essa também é a última vez que isso vai acontecer, o que é uma pena, porque essa Twilight de óculos e pônei é muito bonitinha. Eu também acho ótima a ideia de pegar o filme de My Little Pony e usar ele para criar uma trama em Aquastra Girls, embora eu acharia interessante se eles aproveitassem essa oportunidade para tentar puxar a Tempest e dar mais importância para ela em alguma coisa, e até tem uma música legal, o que é bem raro nesses especiais. Só que, algo legal que é mal utilizado é a ideia colocada aqui que existem portais em locais diferentes conectando os dois mundos. Isso é algo que podia render uma trama legal das humanas e pônei, mas só é usado e fica por aqui mesmo. Do lado negativo, porém, eu já abro falando da própria ideia dos portais, perdendo a chance de usar reflexos de exemplo e aproveitar essa ideia para colocar uma outra dimensão. Em especial que elas iriam para alguma outra realidade, não só seria muito mais divertido, como seria a oportunidade perfeita de vermos os poderes delas sendo finalmente bem utilizados, com elas enfrentando alguma situação real. Na verdade, renderia mais de um filme se quisesse. Eu também, como já comentei, não gosto da Rainbow aqui. Ela sempre foi colocada como a que mais adorava os poderes e tal, mas nos outros especiais, e até em Everfree, ela nunca pareceu tão fixada em perigo assim. Flanderizaram tanta personagem aqui que deram até um bordão pra ela ficar repetindo. Hora de ser incrível. Que ela fala tipo umas 4 vezes seguidas lá pro final até. Acho que era pra ser uma referência à música do filme, mas só ficou uma bosta. Todo protagonista nesses especiais que não seja Sunset tem que ser flanderizados. Isso é algo que eu devia ter falado antes, mas meio que não faz muita diferença, só é algo que eu notei. Só eu acho estranho como ninguém liga pras manes terem poderes, elas usam perto das pessoas e todo mundo aceita muito fácil. O povo da escola, beleza, faz sentido, eles já estão acostumados, mas mesmo que tá fora desse mundo, trata com uma normalidade gigantesca uma pessoa correndo em super velocidade. Sendo que magia não é algo amplamente conhecido nesse mundo, tem tipo zero preocupação de usar eles. Eu também acho esquisito Twilight dar o cajado do Rei Storm pra pessoas que nunca usaram eles pra resolver o problema, ao invés de simplesmente ir junto pra ajudar nisso. Não sei porque eles têm essa resistência de trazer as personagens do mundo pônei pra esse, principalmente a Twilight, que já foi protagonista de 2 filmes, sem falar que saímos da escola mais uma vez, que é bom, mas botaram os personagens em um local que por si só é limitante, um barco. Então acho que a gente meio que não saiu muito do lugar, né? Principalmente porque a parte mais legal do especial é justamente a reta final, onde a Sunset, Twilight e Rainbow saem do barco. E nossa, de que foi a ideia de colocar um gender bend da Applejack pra Harriet se apaixonar? No sentido de sair da escola, é o melhor até agora que a Aquastra Girls ofereceu, o que também não quer dizer muita coisa. Porém, não é um especial de todo ruim. Eu achei ele divertido, embora falte alguma coisa nele, tipo mais carga emocional, mais comédia pra dar mais personalidade, sei lá. Mas ele é melhor que o anterior. Quando Sunset e Pink pretendem ver um show de uma dupla que gostam muito, o dia acaba após Pink fazer ambas serem expulsas do show. Só que, de repente, o dia repete para Sunset, e agora ela fica presa em um looping temporal que não sabe como desfazer. Eu acho que esse é o conteúdo de Aquastra Girls com a mensagem mais confusa de todas. E tu me pergunta por quê? E é bem simples. Durante o especial, como eu comentei na sinopse, a Pink faz a Sunset ser expulsa do show junto com ela. Por conta disso, a Sunset fica frustrada, com razão. Elas dão a entender que estão esperando por isso há muito tempo. Então, quando o tempo volta, ela tenta fazer tudo de novo com a Pink, mais uma vez e acaba dando errado. E ela começa a tentar fazer isso sozinha. Só que o especial trata a Sunset como muito errada por estar fazendo isso, botando cenas da Pink surtando por ser deixada de lado ou chorando como se fosse a coitadinha da Silva. Na moral, imagina você ficar um tempão planejando algo com alguém e no final ela simplesmente estraga tudo porque não consegue seguir o plano que vocês fizeram. A Pink, mesmo com os pedidos da Sunset, ficava indo pra lá e pra cá, e nisso sempre dava tudo errado. E nem é como se a Sunset não tivesse tentado conversar com ela. Ela tentou. O problema é que a Pink tá muito flanderizada aqui, já que embora eu não seja fã da Pink Pônei, a versão de Aquastra Girl sempre teve uma personalidade mais tranquila e sóbria. Aqui ela tá incontrolável e insuportável. Tem esse
momento que a Sunset entra no trailer das Dazzling por achar que o Lupin vinha dela, e a única coisa que ela pede é que a Pink fique de guarda, que na verdade é uma coisa bem séria. Até onde elas sabiam, as Dazzling ainda eram mais, e a Sunset não tem poder algum pra se defender das 3 garotas de uma vez só. Ela é a mais fraca do grupo. Só que o que a Pink faz? Ela vai embora pegar Churros e deixa ela pra ser descoberta. A diferença é que nos outros especiais, esse problema de quem foi flanderizada, pelo menos era pra ela aprender uma lição. Aqui, quem recebe a lição é a Sunset, que aparentemente é: não siga seu planejamento que você fez há meses, faça o que a sua companhia quer, porque é isso que é o certo. E eu queria até dizer que a Sunset está descaracterizada por estar com tanta raiva aqui e tal, mas nossa, nem Buda tem paciência pra pessoas que nem essa Pink. Se o especial admitisse que ambas estão erradas e rolasse um equilíbrio, aí sim seria interessante, mas da forma que foi escrito, parece que a Sunset é errada por simplesmente querer garantir que elas vejam o show. E as vilãs aqui, que de novo caem naquele negócio de ai meu Deus, elas pareciam do bem, mas não são, tem um desfecho meio esquisito. Elas se mostram pessoas bem desagradáveis, principalmente usando um artefato mágico pra ficar voltando por erros bobos no show delas. Não coisas como, sei lá, desafinar, é algo mais tipo uma corda sair, coisas que podem rolar em um show e absolutamente ninguém liga, rapidinho resolve. E aí quando finalmente a Sunset pega o objeto e quebra, elas saem de coitadas, não tem punição alguma pelo que elas estavam fazendo, que inclusive é meio perigoso considerando que a Equestria Girl já retratou que artefatos com magia podem escalar pra coisas mais perigosas. Olha o espelho mágico, por exemplo, olha o que ele fazia no início e o que ele faz no final. Só que aí, elas simplesmente veem os fãs querendo um show, chamam a Sunset e a Pink pra se juntarem a elas, e elas tocam juntos. E pronto, amiguinhas. Enquanto novamente, as Dazzling estão lá sem magia, vivendo por aí no ostracismo pra sempre. E embora eu goste da forma de conseguir o objeto mágico ser um confronto corpo a corpo, com mais risco e tal, não faz sentido lógico a Sunset e a Pink, após encontrar o objeto, não simplesmente irem correndo até as outras minis pra se transformarem indo voando até lá, destruir o objeto de uma vez. Se a questão era o medo delas voltarem ao tempo, podiam muito bem só ligar pra Rainbow, ela viria correndo, pegaria sem elas nem perceberem e destruiria, caso resolvido. E o pior, elas quase não conseguem resolver o problema por serem expulsas de novo, cogitando até usar uns churros como chave de fenda, mas não usam os poderes explosivos da Pink pra abrir a porta, mesmo que depois ela faça isso pra abrir outra porta. Aliás, embora no geral eles não usem muito o poder das outras personagens, parece que no caso da Pink é pior. Se você juntar todas as vezes que ela usou o poder desde Everfree, não deve dar nem um minuto direito. Talvez seja algum tipo de exigência, porque eles estavam com medo de crianças começarem a se explodir. Solta, primo, solta! Mas eu não faço ideia. E na moral, esse lance de instrumentos mágicos perdidos tá fora de controle, né? Já tá na hora de alguém ir atrás dessas paradas pelo mundo. Até porque é muito perigoso como tudo mágico que vai pra Equestria Girls é coisas que pode gerar desastres gigantescos. Eu até entendo as minis humanas não irem por aí, porque elas estudam, mas a Twilight devia arrumar uma forma de fazer isso com as minis originais. Afinal, a magia, querendo ou não, é do mundo dela. Isso até renderia um spin-off legal, inclusive. Quem sabe juntar algumas das minis originais e as minis humanas pra sair pelo mundo encontrando esses objetos. Mas eu sou mais visionário que a Hasbro. Mas isoladamente, tem coisas nesse especial que eu gosto. Por exemplo, a ideia de looping temporal aqui é interessante porque ela não gera aquele momento chato do personagem negando que tá no looping, mesmo vivendo em um mundo que coisas sobrenaturais acontecem. A Sunset percebe tudo e logo tem uma ideia do que tá rolando. O especial também pega as personagens principais dele e dá foco, sem perder tempo botando as outras minis pra fazerem algo em tela que no fim só parece estar lá pra alongar o especial. Quando as outras aparecem, geralmente tem realmente um motivo. E isso é bom. Embora eu achei que dar foco pra pelo menos a Twilight tornaria o especial mais legal, já que ela funciona muito bem com a Sunset, como eu já comentei. A participação das Dazzling de início parece que vai ser gratuita, mas na verdade não é. Embora ainda meio ácidas, parece que elas realmente sabem que fizeram mal. Elas não atacam diretamente a Sunset, mesmo que pudessem, e dizem que estão sofrendo pelo que elas fizeram. E mesmo que de forma meio irônica, são elas que ajudam a Sunset a perceber que podia estar fazendo algo de errado. Eu acho uma proposta legal. De novo, eles perdem a oportunidade de resgatar elas. Na moral, praticamente todo vilão de Equestria Girl virou amiga delas, menos as Dazzling. Enfim, não é que eu ache esse especial totalmente ruim. Ele é muito mais divertido e interativo que os dois anteriores, mesmo que o anterior faça algumas coisas melhores que ele. Eu não sei se ele é divertido por ser, ou se ele só é tão irritante e besta que me fez ficar vidrado de raiva. Se você vê ele com a cabeça desligada, talvez você goste. Ao menos ele não é tão chato quanto Montanha-Russa da Amizade, e nisso ele já tá me ganhando. Não, mas isso aqui nem merece uma transição. Na real, esse especial não merece nem sinopse, somente porque da uma ia ser praticamente impossível. Porque esse especial que marca o fim de Equestria Girls resolveu fazer uma coletânea de histórias isoladas, genéricas e bestas, e botar tudo como um filme, sem nenhum respeito pelos fãs, com uma despedida ou coisa assim. Eles começam e terminam sem nenhuma sensação de final. É muito esquisito. Sinceramente, eu podia até falar o que cada especial tem e com detalhes, mas isso seria a perda do meu tempo e do seu tempo. Então, eu vou só listar porque esse especial, mesmo que desconsiderando como final, é uma
bomba. Os curtas reunidos aqui são pouquíssimo criativos. O primeiro, por exemplo, não passa de 7 minutos das garotas tentando bolar um plano pra fazer as aulas serem canceladas, forjando neve na jornada da diretora, que no fim não funciona. Ou quarto, onde elas pensam em como entrar na escola fechada, porque a Sunset esqueceu as chaves lá, e aí ficam muito tempo pensando em planos ilógicos e malucos, só pra no final a resolução ser a Twilight ligando pra Celestia e ela abrindo a porta. O quinto, focando na Dash procurando presente pra Fluttershy, que é praticamente 7 minutos dela só ouvindo sugestão do irmão da Fluttershy e no fim dando um presente que ela já tinha. São todas histórias monótonas e paradas em praticamente um único lugar, deixando claro que quem fez isso não fez com amor algum. Pra vocês terem ideia, tem um momento que a Sunset usa o poder de ler memórias em um floco de neve. Como ela leu um floco de neve? E mesmo quando eles têm uma ideia que podia desenvolver pra algo legal, tipo uma guerra de neve que finge ser dramática como se fosse uma guerra de fato, onde até dava pra você fazer uma comédia legal, você sente que eles só estão seguindo um script pré-pronto, que se não fosse a data, eu afirmaria com certeza que escreveram usando o ChatGPT 1. Pra você ter ideia do quão artificial e sem criatividade são esses curtas, diversos momentos neles em que temos sequências longas sem falas com acompanhamento musical, mas sem vocal. Claramente pra eles não terem que escrever diálogo, é uma perda de tempo e um desrespeito gigantesco com quem seguiu a franquia até aqui, principalmente considerando o final bonito da série original. O que mais me deixa mordido sobre esse especial é que não era pra ele ser o último. O que eles planejavam que fosse realmente o final era um focado na Sunset encontrando a sua versão humana, algo que era e continua sendo uma dúvida da fandom. Onde raios está a Sunset original desse mundo? Um especial com essa ideia teria muito a ganhar. Depois de Amizade Esquecida, eles praticamente jogam fora o drama que fez o segundo e o terceiro filme tão bons, mas essa era a oportunidade perfeita de voltar com isso. O que o escritor disse no seu X dá a entender que após a Sunset vir pra esse mundo, algo aconteceu com a sua contraparte. Quanto potencial tínhamos de ter o melhor especial de Aquasha Girls, desperdiçado porque, bom, a Hasbro resolveu cancelar a Aquasha Girls, e eles tiveram que correr pra fazer qualquer coisa, gerando essa bomba que é totalmente lamentável. Eu nunca faço isso, mas eu cogitei seriamente assistir em 2x pra poder agilizar minha vida. Esse é o nível de chato. Esse especial é o Everfree deles. Porém, um tinha potencial e o outro nasceu morto. Acho que só tem uma linha de diálogo que presta e faz sentido nessa bomba. Todas temos poderes. Eu tô cansada de não usarmos pra nada. É Autocrítica Escritores. Obrigado pelo absoluto sucesso da primeira parte e pela interação que o vídeo gerou. Ele foi muito melhor do que eu esperava e me deixou realmente muito feliz, porque foi um baita trampo fazer ele. Me desculpe se esse está com uma qualidade menor, só que em alguns momentos eu tive que tirar leite de pedra pra comentar. Eu não falei das HQs porque esse vídeo já tá muito grande, porém, a Laura Imperial já fez vídeos sobre as HQs da Sunset e sobre um livro oficial bem descrito. Talvez eventualmente eu faça meu próprio, mas eu não prometo que terá e nem que se ter vai ser tão cedo. Eu tenho outros projetos por enquanto, inclusive o vídeo do próprio MLP. Enfim, valeu por quem ficou até aqui, forte daquela parada padrão de like, hype, se inscrever e tchau, tchau!